Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 volts e hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Norton. Esse foi escolhido aqui com 64% dos votos há 4 dias atrás, beleza? Vamos lá? Bom pessoal, antes de começar a falar sobre o Teorema de Norton, é importante que a gente fale sobre fonte de corrente, né? Vai ser bastante utilizado no Teorema de Norton. A fonte de corrente ela tem esse símbolo aqui, ó. A setinha indicando o sentido da corrente, da fonte de corrente, e o valor dela, né, do lado. Um exemplo, 2 amperes. Outro exemplo agora, com a setinha para baixo, 5 amperes. Certo? O objetivo da fonte de corrente é manter a corrente elétrica, né? Elétrica constante. Esse é o objetivo. Mesmo variando a tensão entre seus terminais, tá? Ela vai se esforçar para manter aquela corrente constante. Na prática, a fonte de corrente é um circuito. É um circuito. Ele pode ser composto por transistores, né, por amplificadores operacionais ou até mesmo um circuito integrado. Bom, pessoal, vou começar aqui pela questão número 1, para a gente falar hoje sobre o Teorema de Norton, né? Então, o primeiro passo para encontrar o circuito equivalente de Norton em relação a qualquer resistor é primeiro saber qual resistor, né, que você quer encontrar o circuito equivalente ou o componente. Nesse caso aqui é o resistor R3. Ele está aqui, ó. Então, a gente vai começar a calcular o resistor equivalente. A forma de calcular é exatamente igual à de TVNAM, né? Então, a gente remove esse resistor aqui, remove a fonte, né? E vai ficar desse jeito, ó. A gente remove a fonte. No lugar da fonte a gente coloca um fio. E entre os pontos A e B será a medição do resistor equivalente, né? Aqui é 3 e aqui também é 3. Então, o resistor equivalente de Norton, neste caso, ele é paralelo, né, desses dois. Cada circuito você vai encontrar uma associação de resistores diferentes. Então, nesse caso aqui, são 2 e 3 iguais. Então, eu posso pegar um deles, né, e dividir pela quantidade. Então, nesse caso aí, eu vou pegar 3 e dividir por 2. Então, a gente vai ter o resistor de Norton, que é o resistor equivalente entre os pontos A e B, de 1,5 ohm. Beleza? Pronto, na sequência a gente vai calcular o valor da fonte de corrente de Norton. Pessoal, para calcular o valor da fonte de corrente de Norton, né, a gente volta para o circuito original, sem o resistor, né? Então a gente vai repetir aqui o circuito original, agora sem o resistor R3, que é o ponto B. O valor da fonte é 15 volts. E aí é que vem a diferença, né? No Teorema de Norton, o valor da fonte de corrente de Norton é o valor da corrente que vai passar nesse curto-circuito aqui, ó. Você vai fazer uma conexão com fio entre os pontos A e B, e a corrente que circular aqui será o valor da corrente de Norton, tá? Então, neste caso, né, quando eu colocar esse jumper, né, esse fio aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai eliminar esse resistor aqui, né? Já que ele está em paralelo com um fio. A gente vai matar esse resistor aqui. Então, nesse caso, o nosso circuito ele vai ficar assim, ó. Um resistor de 3 ohms, uma fonte de 15 volts, conectado, né, com um fio. Então é isso.
Então, para esse caso, a gente vai usar a lei de Ohm. Então, a tensão igual a R vezes I. A tensão da fonte é 15. O resistor é 3. E a corrente que a gente está calculando aqui, que é a corrente de Norton, vai ser 15 dividido por 3. Isso vai nos dar 5 amperes. Beleza? Então agora a gente pode montar o circuito equivalente de Norton. O detalhe aqui importante, pessoal, é o sentido da corrente, né? Se você observar aqui, o sentido da corrente de Norton, ela vai do ponto A para o ponto B, né? Porque a fonte de tensão, ela está aqui, né? Ela gera uma corrente nesse sentido, aqui é o positivo e negativo. E aí a corrente vai vir direto aqui e depois vai voltar para a fonte. Foi isso que a gente fez agora há pouco. Então o sentido da corrente é importante para a gente saber se a setinha vai estar para cima ou para baixo. Então esse é o valor da corrente de Norton e o sentido é de A para B, beleza? Beleza, pessoal. Então agora a gente vai montar aqui o circuito equivalente de Norton em relação a R3. Então o que é que a gente tem que lembrar? No teorema de Norton, né, a gente vai colocar um resistor em paralelo com o resistor que removemos no início, que é o R3. Então esse cara aqui é o R3. Ele está conectado aqui no ponto A, um terminal, e o outro terminal no ponto B. Esse resistor que está conectado aqui, em paralelo, é o resistor de Norton, que a gente calculou anteriormente como sendo 1,5 ohm. Beleza? Esse R3 aqui a gente já tinha ele, que é o de 6, né, que a gente removeu do início. Sempre o teorema de Norton vai ser o resistor em paralelo com a carga, né? E na sequência a gente vai colocar a fonte de corrente. A fonte de corrente é esse símbolo aqui que a gente já sabe, com a setinha para cima ou para baixo. Nesse caso, o que é importante lembrar é que a setinha vai ter que ser para cima. E o valor da fonte de corrente de Norton será de 5 amperes. Por que para cima? Porque no circuito original, se você observar a corrente, ela vai vir aqui, vai se dividir em duas e ela vai de A para B. O teorema de Norton ele preserva as mesmas características do circuito original. A gente vai ter essa corrente aqui, ela vai se dividir em duas e uma parte vai vir para cá. Essa parte que vem para cá, ela vai também de A para B, assim como no circuito original. Beleza? Então, esse é o teorema de Norton, né? É sempre uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Beleza? Beleza, galera. Então, o que é que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? Eu vou fazer a simulação, né, desse exercício. Então, vou colocar aqui a fonte de tensão. Eu estou usando aqui o Circuit Lab. Já usei ele em outros vídeos. Se vocês quiserem que eu explique mais sobre esse ambiente online, coloca aí nos comentários. Vai me ajudar para saber se vocês têm interesse em aprender sobre o Circuit Lab. Então, vou colocar aqui, ó, o resistor R1 de 3 ohms. O resistor R2 também de 3 ohms. Esse é o circuito original, tá? E o R3, cujo valor é 6 ohms, certo? O meu objetivo aqui é construir, né, os dois circuitos, tanto o circuito equivalente quanto o circuito original, tá? Então, o circuito original é esse. Eu vou colocar aqui o amperímetro no resistor R3, certo? E também vou colocar o voltímetro para a gente ver que os parâmetros, né, de tensão e corrente permanecem aí equivalentes, tá bom? Pronto, agora só falta a referência. E é isso. No circuito original, a corrente é 1 ampere e a tensão é 6 volts no resistor R3. Agora vamos fazer o circuito equivalente que a gente descobriu. Então a gente encontrou a fonte de corrente de Norton
como sendo o valor de 5 amperes. Veja aí nas suas anotações, foi isso mesmo, volte o vídeo. E o resistor de Norton, a gente encontrou o valor de 1.5 ohm. Então, 1.5 ohm e a corrente de Norton de 5 amperes. Então, vou fazer a conexão aqui do circuito em outro resistor de mesmo valor de 6 ohms e vou colocar, né, o voltímetro e o amperímetro. Legal? Então, fazendo a conexão desse circuito, a gente também encontra o mesmo valor de corrente de 1 ampere e o mesmo valor de tensão de 6 volts do circuito original. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí, né, o nosso circuito equivalente de Norton. Vou até anotar aqui, ó. Esse é o circuito equivalente de Norton e esse é o circuito original externo a R3, certo? Beleza?